Quem diria, hein? Quem diria? Eu quis namorar com uma garota quando eu era mais jovem, tinha a perna grossa, era arrumado. E eu estava ainda na faculdade, estudando. E aquela menina, eu me preparei bem para falar com ela. Treinei em casa o que eu iria falar com ela. E eu disse para ela assim: para onde você vai hoje? Ela disse: para onde você não for. Eu fiquei assim bem derrubado, né? Eu tinha posto a minha melhor roupa, minha única calça jeans, lavei, mandei secar atrás da geladeira. Quem já secou roupa atrás da geladeira? Olha aí. Mastiguei uma bala de menta e fui. E ela me disse isso. Então eu não... Falei, então tá bom. Tinha cabelo, mais ou menos arrumadinho. Ainda não era funcionário da Caixa Econômica. Quebradão numa igreja, um pobretão frequentando uma igreja de rico. É terrível, esperando o último ônibus passar. Se perdesse o ônibus, terrível. Mas os anos passaram. Tipo, 30 anos depois, eu estava no púlpito dessa igreja onde um dia eu fora um jovem. Eu fui lá pregar no aniversário do pastor. E uma menina chegou perto de mim, uma jovem senhora, e disse: quem diria, hein? E eu olhei para ela assim, falei, não estou sabendo, quem diria, hein? E eu olhei para ela e falei: Deus, será que quem eu estou pensando? Que livramento, Deus! Ela disse: eu vi você chegando com um carrão ali. Eu vejo você todo dia na televisão, falando com o presidente, falando com não sei quem. Quem diria, hein? Quando alguém fala assim, a gente deve estufar o peito, né? Falei: quem é ti? Quem é você? Ela disse: quem diria, hein? Diga para quem está do teu lado: quem diria, hein? É isso aí, gente. É isso que a vida reserva para nós. Eu continuei trabalhando, apareceu uma garota lá de fora e olhou para mim, quem não valorizou, aí depois perdeu minha mulher com carro, e ela está solteira até hoje. Os meus filhos já estão todos na faculdade, já foram estudar no exterior, já todos os 3 pastores casados, já tenho 5 netos, abençoada igreja, e ela, quem diria, hein? Então eu quero passar para vocês isso aqui, porque é noite de avivamento. Não, você morreu, não. É noite de avivamento. Então, glória a Deus, Deus te escolheu. Isso aqui mudou minha vida. Eu sou de família israelita, tá? Quando eu vou a Israel, cheguei agora com 103 irmãos, 5 ficaram na Europa para passear, mas vou sair. Cheguei com 103 irmãos do Brasil. E um lugar que eu tenho muita dificuldade de entrar é no Museu do Holocausto. Porque há 42 anos atrás, quando eu fui a primeira vez em Israel era bem adolescente a nação, eu entreguei meu passaporte e eles me falaram do assassinato dos meus avós, por conta da Segunda Guerra Mundial. E como que meus avós, minhas avós, mulheres, vieram e meus avós foram assassinados. Então me mostraram, me deram lá o nome, onde foram, como foi o desaparecimento deles, então ficou. E aí eu procurei saber a história israelita, a história de Israel, e o que faz, o que acontece. Então eles têm 5 princípios que são ensinados às crianças desde a tenra idade, desde 3 aninhos, eles já colocam gravados essas coisas que eu vou passar para vocês aqui. E se você fizer isso, alguém vai dizer: quem diria? Breve. O
primeiro deles está aí em Provérbios 22, 29. Todos são em Provérbios. Provérbios 22, 29. Eu vejo isso acontecer na vida das pessoas. Provérbios 22, o versículo 29. Deve estar aí no telão, olha. Você vê um homem perito na sua obra, perante reis será posto. Você olha para uma pessoa que faz as coisas bem feitas, é obra do Espírito Santo. É um avivamento em nossa vida. Então, na tradução numa linguagem de hoje você conhece alguém que faz o seu trabalho com perfeição? Olha um louvor, olha uma canção, olha a excelência da dança, olha a beleza de tudo que está acontecendo. Você chega aqui e nota desde a chegada. Você conhece alguém que faz as coisas com zelo, com perfeição? Perante reis ele será posto. Deus precisa e conta com você diante das autoridades. Deus conta com você lá na empresa onde você trabalha, para você ser um exemplo, para você ser um troféu de Deus, para você ser aquela pessoa que todos olharão e dirão para você assim: puxa, o que Deus fez na sua vida. Terça-feira agora eu chamei um rapaz da nossa igreja, que era o jovem mais drogado do bairro, era o mais destruído do bairro, o mais perdido, e a mãe dele era a mulher das que mais oravam na igreja, e ele agora chega lá no altar e testemunha que ele formou-se em Harvard, a maior universidade do mundo, saiu das drogas, passou no Tribunal de Justiça. Em segundo lugar, ele, trabalhando, abençoado, formou-se em administração. Então ele mora hoje nos Estados Unidos, é membro da igreja, mas vem todos os meses na igreja, é empresário, tem funcionários lá nos Estados Unidos, é patrão, é cabeça. Pare para você pensar, as pessoas, quando ele chega lá no bairro, bonito, arrumado, ele vivia jogado nas esquinas. As pessoas dizem: quem diria? Ninguém, só Deus. Então o avivamento é isso, é quando você entende que você está num lugar como a empregada de Naamã, e lá dentro da casa de Naamã, um oficial do rei, um homem que toda a nação se curvava diante dele, um dia essa menina foi o grande instrumento de Deus para trazer a vitória. Quem diria que José, condenado, preso, injustamente acusado de assediar a esposa do comandante, um dia se assentaria na cadeia? Quem diria? Quem diria? Então é essa a grande mensagem. Então isso que é ensinado para as crianças judaicas ou judias. Toda a nação judaica aprende isso. Conhece alguém que faz a obra com zelo? Conhece alguém que respeita o horário? Conhece alguém que veste-se bem? Conhece alguém que é cheiroso? Conhece alguém que quando vai fazer um trabalho, ele faz com excelência? O Senhor o colocará diante de reis. Você pode ser essa pessoa. Existem oportunidades que nunca mais vão voltar na sua vida. Existem momentos na sua vida que nunca mais você terá condições de voltar e repeti-las. Esta noite nunca mais vai acontecer. Pessoas e mais pessoas nesse mundo perderam oportunidades, não fizeram algo bem feito. E tudo na vida é por indicação, tudo na vida é por sugestão. Alguém vai indicar você, alguém vai falar com você. Ainda agora eu estava orando pelo meu chefe lá da Caixa Econômica, estava orando por ele no caminho, chegando aqui em Itaperuna. Chegando aqui, eu liguei para ele, uma pessoa que eu não vejo há 30 anos, eu tinha uma responsabilidade lá no banco, mas havia uma hierarquia, e cada um tinha subalternos e tinha lá auxiliares, mas eu era auxiliar dele nos projetos. E eu falando com ele, falei: olha, eu quero te agradecer, você está passando uma luta, doença, e você mora aqui em Muriaé, vou pedir alguém lá da igreja fazer uma visita a você. Eu quero te agradecer pelas vezes que você me liberava para eu ir pregar. Ele falou: na vista do pastor Rachid,
e na vista dos que estão comigo no carro. Você fez por onde? Você mereceu. Por isso que eu liberava você. Então é o que está aqui. Olha, você conhece alguém, perito na sua obra, alguém que faz as coisas bem feitas. Você conhece alguém que faz as coisas com excelência? O Senhor te colocará perante reis. Você não vai ficar no meio da plebe. Você não vai ficar esquecido. Num momento desses aí, Deus vai te colocar num ponto estratégico. E é o que eu vou orar agora mesmo. Pedir que o Espírito Santo te coloque num lugar destes. O segundo conselho que eu dou a você está nesse mesmo capítulo, versículo 1. Olha o que diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. As pessoas estão correndo muito atrás da prata e do ouro. As pessoas estão morrendo por causa do ouro e da prata. Mas não é este o segredo da vida de Israel. O segredo da vida de Israel é o bom nome. Eles têm um bom nome. O judeu não pode ficar devendo nada a ninguém. O judeu tem que pagar as contas. Isso é ensinado para criança de 3 anos de idade. Sabe quantos milhões de brasileiros por ano têm o nome sujo? 15 milhões de brasileiros. Dá uma vergonha muito grande, uma pessoa não dizer, vou partir meu cartão de crédito. Não, você não tem que partir seu cartão de crédito. Você tem que pedir a Deus a graça do primeiro presente que Deus deu para o homem. Sabe qual foi? Dominarás sobre tudo. Primeira vez que Deus deu para o homem um presente foi assim: você dominará sobre tudo. Você tem que dominar o cartão de crédito. Tem gente que já está com o nome sujo. Sujou o nome da sogra, do sogro, do cunhado, do primo, do amigo, da namorada, da esposa, do vizinho. Ora, o judeu é ensinado no avivamento e na obra do Espírito Santo, ele tem que ter bom nome. É responsabilidade dele ele ter bom nome. Ele pode ir a um shopping e ele compra só o que ele quiser. Ele não precisa comprar 15 pares de sapato, ele não é centopeia, ele não precisa ter um celular que ele não aguenta pagar, ele não precisa dar uma festa para o filho que ele não tem condições, ele não precisa dar uma festa para a filha de 15 anos se ele não tem condições, porque ele vai ficar devendo. Mas vale o bom nome. Você precisa zelar pelo seu nome. Você precisa ser uma pessoa que tem bom nome. Quando você colocar o seu nome em qualquer lugar, diz, uai, você, que legal, você é da família tal, você é da família, porque existem famílias que não têm nome, existem famílias que não têm nenhuma pessoa de expressão, existem famílias que o sobrenome foi jogado na lama. O avivamento, fogo para o Brasil, é esse. Você não viu os pastores agora? Um escândalo entre pastores lá de Goiás, que imprimiram Bíblias com nomes deles. Você não viu como que atingiu toda a classe? Você não viu como que todos nós sofremos as consequências? Então o bom nome vale mais do que muita prata e muito ouro. Esse é o segundo princípio. Com 3 aninhos na escola, você vai 3 da manhã, na escola judaica, eles estão ensinando, vocês têm que ter um bom nome. Vocês têm que dar sequência ao bom nome. Vocês têm que pagar as contas. Vocês têm que ser responsáveis pelo seu nome. Você tem que ajudar os outros. O seu nome é importante. O seu nome vai ser isso. O seu nome vai ser aquilo. E isso é incutido. Eu sou diretor de um colégio batista. E eu compareci diante de um tribunal porque eu disse que menino é menino, menina é menina e Deus nunca erra. Foi a única pessoa, para a glória de Deus, única no mundo que enfrentou o Burger King. Eu pude falar isso, você não pode imaginar quantas e quantas. Deus, Ele está procurando pessoas, não importa a cor da tua pele, não importa a tua conta bancária, importa se você luta para ter um bom nome. E você vai ter nome. E você vai ter nome é lá no meio dos ímpios, como Daniel, como José, que venceram na Babilônia, lá no Egito. Você pode vencer, mas vai depender de você.
muito mais do que de Deus. Deus te coloca num lugar. Agora, quanto a manter-se no lugar, é com você. Porque o Espírito Santo está aqui, o fogo do avivamento é isso. O terceiro ponto está em Provérbios 15, 22. Eu sou apaixonado com isso, porque isso pode mudar sua vida. 15, 22, diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Não é o número de conselhos, é quem aconselha você. Olha aí para você ver, olha. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros está a sabedoria. É a questão da mentoria. Você está vendo o pastor Cláudio, está vendo o pastor Silas, o próprio pastor Arnold. É mentoria, é alguém para te orientar, é alguém para compartilhar com você, é alguém para te orientar quando tem uma classe de casais, uma classe de noivos, uma classe de crianças. Quando alguém é o seu mentor, não estou dizendo uma pessoa, tanto que a Bíblia não fala um guru na sua vida. Fala você ter pessoas às quais você pode recorrer. Quando você tiver um projeto, entre por esse caminho. Você não viu pessoas de um sucesso só, cantores? Você não já viu pessoas, igrejas que começam e depois elas somem do mapa? Você não já viu pessoas felizes de vez em quando? Você não já viu empresas? Você não já viu pessoas que têm um livro só que fez sucesso e depois nunca mais? Você já ouviu pregador que era um sucesso? Onde eles estão? Onde está aquele cantor? Sumiu. É por causa disso aqui, olha, não tem mentoria. As pessoas estão decidindo casar, decidindo separar, decidindo construir, decidindo mudar do Brasil, decidindo abrir uma igreja, tudo sem mentoria. A Bíblia fala sobre isso. Nesse texto aqui é para eu e você. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros, aí está a sabedoria. Então hoje o Espírito Santo é conselheiro. O Espírito Santo está pronto a te guiar. O Espírito Santo te fala o que você deve fazer. Ele ensina você a questão familiar, a questão profissional, a questão matrimonial, a questão de viagem. Deixo o Brasil, não deixo, vou para fora, volto para aqui. Eu fico assustado em ver tantos brasileiros sofrendo na América, tantos brasileiros lavando pratos, tantos brasileiros com curso de engenharia, curso de direito. Eu estudei engenharia, olha como eu estou morrendo, moí de estudar para fazer engenharia. Uma batalha, matemática de manhã, matemática à noite. Eu não sou péssimo em matemática, eu procuro saber quanto que precisa para passar. E aí de repente eu vou lavar prato nos Estados Unidos, e de repente eu vou carregar caixa de tomate nos Estados Unidos, e de repente eu vou ser uma pessoa que não tem condições de ter um carro, e eu não tenho a condição de ter uma casa própria. O que eu estou fazendo? Será que alguém não me orientou? Eu entrei no banco porque um amigo meu me deu uma orientação. Ele me falou, vai ter um concurso. Eu compro um lote, porque meu irmão mais velho falou comigo, compre um lote em tal bairro. Tudo na vida é mentoria. Tudo na vida é alguém dando uma orientação a você. Faça isso, não faça. Saul estava lá possesso, cheio de demônios, e uma pessoa falou com ele, senhor Saul, você fica possesso, você poderia contratar um músico, trazer um músico para aqui, porque a música, ela alimenta, a música liberta, o louvor liberta. E aí o que Saul fala? É verdade, eu estou ficando possesso. Você fica possesso. Aí Saul aceitou e falou, então contrate uma pessoa, contrate um. Aí quem indicou, diz assim, eu conheço um jovem, ele é competente, ele sabe tocar, ele é sisudo, ele não fica contando piadas imorais. O senhor precisa conhecer esse menino, você precisa conhecer, ele é perito na arte de tocar harpa, ele vai vir aqui, esse ambiente tétrico vai ser mudado. O rei falou, contrata esse menino depressa. Esse menino entrou no palácio,
como um músico e se tornou o rei de Israel. Estes salmos que nos abençoam aí. Então, é muito importante você ter essa mentoria. Quantos filhos desprezam a mãe? A mentoria da mãe. Mãe, quais foram os erros que a senhora cometeu no casamento, mãe? Se a senhora pudesse começar de novo, mamãe, qual erro a senhora não cometeria? Ei, papai, ô pai, como é que foi o namoro do senhor? Talvez tem pessoas aqui que nunca conversaram com os pais, nunca conversaram com o pastor Arnolfo, querem abrir uma igreja. Por isso que tem igrejas sendo divididas por pastores auxiliares, porque não querem mentoria. A pessoa fica bonitinha, afina a calça aqui embaixo, tira a meia. Falar nisso, eu vou abrir uma fábrica de meia, porque eu sei que isso vai passar. Aí quando eles falam assim, começar a usar meia, eu vou mandar um jovem, o Claudio vai usar meia, eu vou falar assim, eu já tenho pronto. Olha, então é isso aí, a mentoria é fundamental. O que eu faço? Eu não faço, eu saio do Brasil, não, as pessoas estão fazendo. E depois chamam os pastores, chamam os doutores para que apaguem incêndio. Eu vim nessa noite para ser profeta de Deus na sua vida. Você não fazer as coisas sem uma mentoria. A outra está aqui, Provérbios 13, 18. Meus irmãos, sou apaixonado com isso aqui. É porque nós temos um tempo aqui. Senão eu ficaria a noite toda falando sobre isso aqui, olha. Provérbios 13, 18. Deixa eu ver o que está escrito lá. O que está escrito lá? Pobreza, puxa, é terrível ser pobre, gente. E afronta. Afronta é alguém falar, você não é nada. E a pessoa ser verdadeira. Você não está com nada. Você é um derrotado. Você é um fracassado. Tudo que você faz não dá certo. Eu não confio em você. Isso é afronta, olha. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Eu devo ter mais ou menos hoje uns 300 funcionários. Na igreja são mais ou menos uns 120, 150. No colégio, mais uns 150. Para mim, o maior problema do brasileiro, para mim, não é futebol, não é acordar cedo, é não aceitar ser chamado a atenção. O brasileiro tem esta dificuldade. Alguém chama a atenção, ele vai embora. Ele pede demissão. Muitos de vocês poderiam ser patrões, mas não aceitaram alguém chamar a sua atenção. A repreensão é ensinada para o menino judeu, que quando alguém o repreende, é porque a pessoa acredita que ele pode melhorar. Eu vou repetir. Quando um judeu mais velho repreende um jovem, ele agradece e fala obrigado, porque o senhor acredita que eu não preciso cometer esse erro. Há uma gratidão quando a pessoa é repreendida. E o brasileiro, eu vi colegas meus de banco, que poderiam assumir agências grandes, poderosíssimas, que poderiam ser milionários, mas eles não aceitavam repreensão. Ainda agora, dentro do carro, eu, pastor Rachid, o pastor Ismael que está aqui, e o pastor Robson, como filhos meus. Uma garota pediu demissão, ela fez uma coisa errada. Ela levantou a voz para uma autoridade. E eu fiquei sabendo que eu não estava, que ela levantou a voz para uma autoridade que chamou a atenção, que estava tendo muita fofoca no ambiente de trabalho. A autoridade reuniu os funcionários e disse, olha, eu não quero saber de fofoca aqui, porque fofoca é terrível e tal, e está causando divisões. Ela levantou a voz e, eu não aceito eu estar participando dessas reuniões, quero só... A chefe dela falou assim, abaixa a voz, você não precisa gritar, nós estamos todos aqui reunidos, somos funcionários, pode falar num tom mais baixo. Ela, em vez de abaixar o tom, ela aumentou o tom. Aí a pessoa falou, retire-se. Retire-se. Ela se retirou. Saiu. E aí eu fiquei sabendo, e eu fui ajudá-la. Eu disse, olha,
tem uma palavra-chave que se chama reconheço que errei. E eu falando para ela, se Adão tivesse reconhecido que errou, haveria o perdão na hora. Se Eva tivesse reconhecido que errou, haveria perdão. Mas eles não reconheceram. Faz uma cartinha. Se for difícil para você chegar até essa pessoa, faz um bilhete, manda uma mensagem, grave um vídeo e peça perdão por aquela pessoa que pode te mandar embora. Ela preferiu entregar a carta de demissão. Ela preferiu. Aí eu entendi por que ela tem muitos problemas na vida. Porque ela não é quebrantada. Você teria muitas dificuldades de conviver com Jesus, se você fosse uma pessoa que não aceitasse repreensão. Porque o tempo todo, todas as pregações do Senhor Jesus eram ensinamentos que cabiam repreensão. Você não pode falar com uma pessoa hoje que ela está levantando na hora do culto, que ela não volta mais à igreja. Não pode dar uma orientação que é para poder não usar celular, que a pessoa sente-se mal. Não pode falar com uma pessoa questão de que ela não faz nada, só reclama. Ela apela e vai embora. Você não pode falar com um músico que ele poderia cantar 5 canções, mas vai ter que cantar 2. Não pode falar com uma pessoa lá fora que o serviço não ficou legal. Não pode repreender, que a pessoa larga tudo. Está escrito aqui, olha, nesse texto: pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. O judeu agradece quando é repreendido. Eu espero que o Espírito Santo faça uma obra tão grande hoje, que quando alguém chamar a atenção de cada um de nós, nós olhemos com um novo olhar e falemos: puxa, esta pessoa, eu preciso levar em conta, em consideração o que ela está falando. Você vai falar com um baterista para ele diminuir o som, ele apela. Vai falar com um cantor para não ficar conversando muito durante o louvor, ministrar o louvor, ele apela. Você vai falar com um pregador que é para ele melhorar, ele apela, ele quer saber mais. Que nessa noite o Espírito Santo possa te levar ao entendimento de que quando alguém te repreender, é porque esta pessoa acredita que você pode melhorar. E a última coisa que eu falo está aqui, maravilhosa para mim e para você, Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24, que diz o seguinte: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se-lhe-á em pura perda. Eu sou o 8º filho de uma mãe que teve 11 filhos. E eu entendi isso aqui. As coisas que eu aprendi com pessoas de Deus, elas foram me tornando uma pessoa melhor. Foram me tornando uma pessoa mais abençoada. Aí chegou um ponto na minha vida que eu estava com um bom salário. Chegou um ponto na minha vida que eu já tinha dado para minha mãe a casa que ela tanto sonhava, porque a gente morava de barracão de aluguel. E todas as vezes que ela ia pôr um prego para ter uma folhinha, ela dizia assim: eu não posso furar a parede, porque o barracão é alugado. Então eu pus um sonho: eu vou dar uma casa para minha mãe, eu vou ajudar minha mãe a ter uma casa própria. E lutei. Um dia eu estava vendo que eu já tinha conseguido os meus sonhos. Eu já tinha formado, já tinha 2 cursos, eu já tinha um bom emprego, eu tinha um casamento. Aí Deus falou comigo assim: tudo, quando começa a ser mais do que o necessário, é para você olhar para quem precisa. Tudo que eu te dei e te dou além do que você precisa, é para você começar a dividir. Aí eu olhei para o lado e vi o meu irmão que um dia brigou comigo porque eu tinha entrado no carro dele. Falei: então eu vou dar um carro para ele. O irmão que me ganhou para Jesus nunca tinha ido em Israel.
Então eu falei, poxa, eu preciso levar esse irmão para Israel. Tão simples que quando de manhã deram a toalha para a pessoa limpar o rosto, ele pensou que era pão e mordeu a toalha. E eu levei ele para Israel. Ele estava ali. Comecei a olhar alguns irmãos na igreja, alguns jovens. Comecei a olhar meus sobrinhos que não tinham condições de pagar uma faculdade particular. E falei com minha esposa. Minha esposa então começou a investir. Aquele jovem ali, puxa, ele podia ter uma faculdade. E 3 sobrinhos formaram em medicina, pagos a faculdade. E o outro em administração. Eu tenho 60 sobrinhos, filhos dos meus irmãos. E eu comecei a melhorar a vida deles. Aí eu entendi isso aqui na Bíblia. Que quando nós temos mais do que precisamos, é porque Deus quer que você transborde para nunca mais cessar a sua fonte. Preste atenção, esse é o segredo do judeu. Esse é o segredo de muitas pessoas terem a fonte cessada. É porque elas têm o que precisam e de repente começa a sobejar e elas têm mais, e têm mais, e têm mais. Aí eu descobri que muitas contas no banco não tinha movimentação. E no dia 31 de dezembro, a Caixa Econômica para o movimento. E na primeira quinzena, procura saber por que tem contas inadimplentes. Contas que não houve qualquer movimentação. Aí nós descobrimos que em muitas contas as pessoas se mataram. Grandes empresários, porque ganhavam 100 milhões, mas queriam 200 milhões. Ganhavam 50 milhões, mas queriam 100. E hoje Deus está abençoando a igreja brasileira, abençoando você, a mim. E às vezes Deus te deu um carro, você não dá uma carona para ninguém. Muitas vezes você tem uma empresa, poderia dar um emprego para alguém, só para facilitar. É porque sua empresa está com muito lucro. Você poderia estender as mãos para alguém, porque está sobejando, está sobrando, antes que Deus seque a fonte. Eu tenho percebido isso. Por isso que existem pandemias, como estas aqui, que nós vimos agora nesse vídeo, que mostrou o mundo parado. Deus me levou para o CTI, e eu vendo aquelas pessoas saindo, e eu conversava com um rapaz do meu lado, e conversava com ele, falava dos sonhos, ele dizendo de empresário, Robson, de manhã eu chamei por ele, o Robson, e o Robson não respondeu. Grande empresário. Eu tinha falado com ele na noite anterior, porque nós não podíamos ficar, nós estávamos isolados, foi no início do Covid, então a gente estava ali, e ele tinha me falado que tinha 4 carros na garagem, e tinha me falado que tinha isso, que tinha aquilo, que tinha fazenda. De manhã, a enfermeira chegou e falou, pastor, o senhor está conversando com o Robson, mas ele já foi embora. E pegou o lençol e pôs no rosto dele. Esse texto aqui mexeu comigo. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á isso grande perda. Feche seus olhos, eu quero orar por você. O Espírito Santo, você pode vir aqui, pode vir. Essa canção que você compôs, eu queria que você abrisse as suas mãos. Sabe, gente, se todas as pessoas do mundo fossem iguais a você, será que o mundo estaria melhor? Deus quer tornar você um troféu, para alguém dizer assim, quem diria? Seu cunhado, seu primo, sua prima, seu sogro, sua sogra, você pegar uma cesta básica de primeira, com biscoito, com maçã, com pera, com guloseimas, e levar lá na casa do seu irmão, ele vai dizer assim, não precisa. Aí você dizer, eu sei que não precisa,
mas está transbordando na minha vida. Você chegar perto de uma pessoa que te ama, aquela irmã de oração que ajuda você na hora da luta. Você chegar com um tênis de primeira, ela vai dizer assim: não precisa. Mas você fala assim: é porque está transbordando. É você olhar a igreja, ver a igreja, você, puxa, está ali, olhou, foi lá no berçário, olhou a igreja, olhou. O que eu posso fazer? Ao que dá liberalmente, mais se lhe acrescenta. E ao que só retém, aquilo se torna uma represa que muitas vezes acaba se arrebentando, sendo destruída. Eu percebi isso no banco. Os meus colegas egoístas, cada vez mais sofridos na igreja, mais de 50 mil membros na igreja. Getsemane, onde sou pastor hoje, e eu noto pessoas egoístas. Quanto mais tem, mais querem. Quanto mais tem, mais querem, mas nunca estão felizes. Nunca estão felizes. São estes 5 princípios que são ensinados. Por isso, quando você vai a Israel, de quiser ir comigo, com Arnolfo está prometendo que vai comigo, já tem 10 anos. Eu vou em março. Eu levo as pessoas na escola judaica. 3 horas da manhã tem aula. E você vai ver os meninos de 10 aninhos. Os meninos aprendendo. Se Deus me deu e eu tenho o suficiente, é para eu dividir. Se Deus me deu o suficiente, é para eu dividir. Isso é ensinado. 3 aninhos. Se Deus me deu o suficiente e eu tenho mais que o suficiente, é para eu dividir. Essa é a frase. Eu não posso deixar de orar. E o Espírito Santo, em Atos 1:8, é para isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão meus troféus. Sua boca será minha boca, sua mão será minha mão, seus pés serão os meus pés, seus ouvidos serão os meus ouvidos, seus olhos serão os meus olhos. Você quer? O avivamento é isso. O avivamento é isso. Encerro contando a história de Bruce Olson, filho de um grande banqueiro. E o pai dele disse para ele assim: olha, Bruce, se você continuar com esse negócio de igreja, eu vou deserdar você. Eu tenho poder para você não levar nem um centavo dos bancos. E ele disse: pai, eu não tenho interesse em continuar o trabalho no banco. Pode passar para o meu irmão. Eu vou deserdar você. Você vai ter que tirar o meu nome do seu sobrenome. E ele falou: pai, Deus está me chamando para missões. Meu filho, você não vai fazer isso. Eu não criei filho para ser missionário. Pai, eu vou. E ele veio para a América do Sul para trabalhar nos mutilones. Você encontra esse livro hoje na internet da Editora Vida, que é onde eu tenho livros também. E aí você vai lá. Por essa cruz te matarei. Bruce Olson. E ele deixou a herança dele e veio para a América do Sul, lá na Colômbia, para evangelizar. Ele ganhou toda a tribo. E levou milhares de índios para Jesus, milhares de colombianos. O irmão dele que ficou lá, que era o bambambam para o pai, faleceu de câncer. E o pai dele o chamou de volta. Ele assumiu todo o controle. E hoje ele é lembrado como um dos maiores missionários. Ele abriu mão de toda a riqueza para poder servir a Deus. Eu já vi pessoas que têm casas grandes e não consegue arranjar uma empregada. Eu já vi pessoas que têm medo da concorrência. Tudo porque ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á isso.
pura.